Olá, turminha do primeiro ano! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem. E eu tô vendo todo mundo aí feliz, contente e animado para a nossa aulinha de hoje. Então vamos começar a nossa aulinha de matemática do primeiro aninho. Eu me chamo Michele, a nossa unidade temática é números, o nosso objeto de conhecimento é problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. E aí nós vamos usar as palavras juntar, acrescentar, separar e retirar. Nossa habilidade de hoje é resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 2 algarismos com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, bem com o suporte de imagens e ou material manipulável, utilizando estratégias de forma de registros pessoais. Ah, professora, a senhora falou, e eu sempre não entendo, mas a gente vai entender agora. O que é que a gente vai estudar realmente hoje? Hoje nós vamos estudar os probleminhas de matemática envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. Nós vamos fazer probleminhas de matemática com adição e com subtração. E aí nós vamos frisar nas palavrinhas que nós usamos nos probleminhas para poder identificar se o probleminha é de adição ou de subtração, tá certo? No decorrer da nossa aula vocês vão entender melhor, tá? É bem fácil de aprender. Ó, vamos começar conhecendo as ideias de adição. E aí eu trouxe para vocês uma coleguinha que vai conversar com a gente. Vocês conhecem as ideias de adição? Será que é muito difícil? E aí a nossa coleguinha com um probleminha, né? Ela já começa perguntando se a gente conhece os probleminhas de adição. E aí ela já traz a resposta também, ó. A adição está relacionada às ideias de juntar e acrescentar quantidades. Então, gente, toda vez que nós falarmos nosso probleminha, que a ideia dele for de juntar, de acrescentar, de aumentar, nós vamos ter um probleminha de adição, que é aquelas nossas continhas que fazemos com o mais, tá certo? Então, vamos conhecer os nossos probleminhas e as nossas ideias. Nas ideias de adição, a primeira que nós vamos estudar é juntar quantidades. Como assim, professora? Acompanhe o probleminha. Enzo possui 3 bolas de gude e Bruno possui 6. Quantas bolas de gude os dois têm juntos? Conseguiram compreender a ideia de juntar as duas quantidades? Eu vou pegar a quantidade de Enzo, vou juntar com a de Bruno para ter uma quantidade nova. Então, quando eu tenho a ideia de juntar as quantidades, eu vou ter uma continha de adição. E aí, como é que a gente faz essas continhas de adição? Trouxe uma imagem para ajudar aqueles que ainda estão nesse processo de fazer as continhas, tá? Nós temos as 3 bolinhas de Enzo com as 6 bolinhas de Bruno. E nós fazemos 3 mais 6. Vamos contar todas as bolinhas e ver quantas nós temos as duas juntas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, professora, 3 mais 6 vai ser igual a 9. Isso mesmo. E aí eu trouxe agora na forma de números para vocês. Ó. 3 mais 6 igual a 9, tá certo? Vamos continuar com nossas ideias. Nós vamos agora entender a ideia de acrescentar uma quantidade a outra que já existe, tá certo? Mais ou menos, professora, mas nós vamos entender. Acompanha comigo. Ó. A turma do primeiro ano da professora Paula tem 6 meninas matriculadas. Sabendo que foram matriculadas esta semana mais 3 meninas, quantas meninas há na turma agora? Ora, nós já tínhamos 6 meninas na nossa turminha. Já tinha 6. E aí chegaram, né? Então, nós vamos acrescentar uma quantidade a que já existe. Chegaram mais 3 meninas. Aqui, ó, mais 3 menininhas. Agora eu quero saber quantas meninas tem ao todo na nossa turminha, na turminha da professora Paula. É só contar as meninas, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, professora, 6 mais 3 é igual a 9. Isso mesmo, 6 mais 3 é igual a 9. Perceberam que essa continha, essa forma, esses números são os mesmos números da continha anterior, mas o que está diferente? A ordem da outra continha foi 3 mais 6. Nessa daqui é 6 mais 3. Vocês precisam perceber que essa ordem não vai interferir aqui no nosso resultado final. Agora nós vamos conhecer as ideias de subtração. Professora, eu não lembro o que é subtração. Subtração são as continhas de menos, tá? Com um sinalzinho de menos, aquele que é só um tracinho. E aí, se na continha de mais a tendência é aumentar, nas continhas de menos, de subtração, elas vão diminuir o valor, tá? Ela vai ser uma continha que vai sempre puxar o número para baixo. Trouxe os coleguinhas que estão conversando. Então, o menino fala assim: vocês conhecem as ideias de subtração? Eu não conheço, responde a menina. Professora, como é que eu sei que esse menino está falando? Observe o balão e veja que o balão está direcionado para o menino. Então, eu já sei que a fala é do menino. Já no segundo balão, ele está direcionado para a menina, né? Ele está ligando para a menina. Então, a fala já é da menina. E aí, a menina ficou com essa dúvida. Será que é muito difícil? O que será esse negócio de ideias da subtração? E aí, ela está com essas dúvidas e nós vamos ajudá-la a tirar essas dúvidas, tá certo? Vamos conhecer agora as ideias de subtração. A subtração está relacionada às ideias de separar, retirar, completar e comparar quantidades. Então, toda vez que eu tiver no nosso probleminha uma ideia de separação, de retirar uma quantidade, de completar um número que está faltando, de comparar os dois números, eu vou ter sempre uma continha de subtração, tá certo? Eu vou sempre fazer uma continha de menos. Vamos ver como é que eu identifico a ideia de retirar. Observe um probleminha que eu trouxe. Mariana comprou uma caixa com 6 ovos e resolveu fazer um bolo. E Mariana usou 4 ovos. Quantos restaram? Ora, Mariana tinha 6 ovos e aí ela foi e pegou, né? Ela retirou de dentro da caixinha 4 ovos. Então, se eu tinha 6 e tirei 4, a gente vai ver quanto é que fica, né? Vamos fazer uso de imagens para ajudar vocês. Eu tenho 6 ovos. E aí eu boto o sinal de menos, que é esse tracinho pretinho que vocês estão vendo. E na próxima imagem, para vocês entenderem a ideia de retirar, a gente quebrou esses ovos, porque Mariana ia precisar quebrar os ovos para fazer o bolo, né? Então eu tinha 6 ovos, e aí eu quebrei 4. E quantos ovos ficaram inteiros? 2 ovinhos, né? Então, 6 menos 4 vai ser igual a 2. Então, toda vez que tiver uma ideia de retirar, de quebrar, de separar, vai ser uma continha de menos, uma continha de subtração. Agora, nós vamos entender a ideia de completar uma quantidade. Pedro coleciona dados e bolinhas de gude. Veja abaixo, Pedro tem 5 dados e 8 bolinhas de gude. De quantos dados ele precisa para que a quantidade de dados e de bolinhas de gude fiquem iguais? Professora, eu não entendi. Não tem problema. Eu trouxe a imagem para vocês verem. Eu botei aqui em cima as bolinhas de gude e embaixo eu botei os dados. E aí eu preciso completar com a quantidade de dados para ficar igual a de bolinhas de gude. Mas aí, como é que eu faço, professora? Você percebe que aqui, está faltando. Eu quero saber quanto está faltando aqui para que o número de dados fique igual às de bolinha de gude. Vamos ver como é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer a subtração fazendo 8
menos 5, que vai ser igual a 3. Se a gente já sabe essa continha de cor, fica mais fácil. Se a gente não sabe, é só a gente observar a imagem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para chegar até o 8. Tá faltando 1, 2, 3. Para você ter mais certeza ainda, é só você ligar assim, ó. E aí você vai ver que quando eu botar mais 3 dados aqui, a quantidade de bolinhas de gude e de dados ficarão iguais. Todas terão 8. E aí ele precisa de 3 dados para completar, para ficar igual a de bolinhas de gude. Ó, agora nós vamos ver a ideia de comparar uma quantidade com outra. Na loja de brinquedo Brinca Kids, há 2 tipos de bicicleta à venda. A bicicleta vermelha, que custa R$ 78,00, e a bicicleta azul, que custa R$ 53,00. Então, a diferença entre o preço da bicicleta vermelha e a bicicleta azul é de... Veja que a nossa perguntinha aí vai querer saber a diferença do preço de uma bicicleta com outra. Então, estamos aqui com espaço vazio porque nós vamos completar com o valor da bicicleta. Ó, então, o que é que eu faço? Eu vou pegar, vou colocar em ordem os nossos números. Vou pegar o número 78 e escrever no nosso quadro valor lugar. Lembrando que a unidade fica na primeira casinha, a dezena na segunda, sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer 8 menos 3 e depois eu vou fazer 7 menos 5. E aí, quanto é 8 menos 3? 5. Né? Eu tenho 8 e tiro 3, vou ficar com 5. E aí, eu vou fazer agora o 7 menos 2. Eu tenho 7 e retiro 5, fico com 2, tá certo? Então, aqui, ó, vai entrar o 2. E aí, agora vamos ver quanto é 78 menos 53. Vai dar 25. Então, nossa resposta é... Então, a diferença entre o preço da bicicleta vermelha e a bicicleta azul é de R$ 25,00, tá certo? Lembra, gente, as continhas a gente resolve de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá certo? Bom, uma dica para vocês. Para comparar duas quantidades, geralmente a gente pergunta quanto uma dela tem a mais ou a menos do que a outra, qual é a diferença entre elas e quanto falta de uma para alcançar a outra. Na questão anterior, nós usamos a palavra diferença. E aí, essa palavra foi a que nos dá a certeza de que seria uma continha de subtração. Então, a gente tem que perceber esses detalhes. Ó. Quando tiver a mais, a menos, qual é a diferença, quanto falta para chegar, quanto falta para alcançar. Então, aí a gente já sabe que são continhas de subtração. Vamos agora solucionar alguns problemas para a gente finalizar e ficar bem fixado na nossa mente. No jogo de basquete, Alice fez 8 pontos e Bia fez 2 pontos. Quantos pontos Bia precisa fazer para alcançar os pontos de Alice? Então, eu já botei aqui as bolinhas de basquete, para quem ainda não consegue fazer as continhas de cabecinha, e botei na forma de número, tá? Então, preste atenção naquela dica para alcançar Alice. Lembra que é uma das palavras que a gente pode usar para dizer se é uma continha de subtração ou de adição. Então, é uma continha de subtração, tá? Porque quando eu quero alcançar uma quantidade, eu faço uma subtração. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 8 bolinhas e vou riscar 2. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vou riscar, ó, 2 bolinhas. Risquei essas 2. Quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, Bia ainda vai precisar fazer 6 cestas para poder alcançar a Alice. Tá certo? Ó. Bia precisa fazer mais 6 pontos
para poder alcançar a Alice. Vamos para a próxima. Em um jardim, há 10 flores vermelhas e 25 flores amarelas. Quantas flores há no jardim? Quantas flores eu vou ter depois que eu contar todas as flores vermelhas com as flores amarelas? Então, ó, a dica já que é o todo, já é uma ideia de juntar, né? Vou juntar as vermelhas com as amarelas. Então, vamos completar o nosso quadro valor-lugar, né? E aí eu já tenho o número 10 e vou colocar o número 25. Então, 10 mais 25... vou ter o número 35. Lembra? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, 0 mais 5, 5. 1 mais 2, 3. Então, 10 mais 25 igual a 35. E aí a resposta que há no jardim 35 flores, né? Quando eu juntei as flores amarelas com as vermelhas, deu 35 flores. Agora preste atenção. O carteiro tinha 9 cartas para entregar. Ele entregou apenas 7. Quantas cartas faltam ele entregar? Ah, esse carteiro que não entregou tudo. Veja, nós temos aqui as cartinhas para aquelas que para ajudar a gente e aqui nós temos em forma de número. Então eu tenho, olha a dica, quantas cartas faltam ele entregar. Então, vai ser uma continha de subtração, tá? Então, nós temos as 9 cartas e nós vamos cortar 7 cartas. Vamos cortar as cartinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, tinha 9, cortei 7. Quantas sobraram? 2 cartinhas, então 9 menos 7 vai ser igual a 2. E quantas cartas faltam o carteiro entregar? 2 cartinhas, que o carteiro ainda precisa entregar. Bom, vamos agora para a nossa última questão aqui, para a gente fixar direitinho, tá? Numa caixa, há 7 chocolates amargos e 8 chocolates brancos. Quantos chocolates há nessa caixa? Ó, eu tenho 7 chocolates, mais 8 chocolates. Então, eu quero saber quantos tem ao todo. Quanto é 7 mais 8? Já vou armar a continha, né? De 7 mais 8, nós temos 15. E aí, quanto é que eu sei? É só contar os chocolates todinho aqui, ó. Para aquele que ainda não consegue fazer de cabeça, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quando eu conto 7 mais 8, vou ter o número 15. Então, na caixa há 15 chocolates. E o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos a solucionar problemas de matemática, de adição e de subtração. Então, lembre-se, há palavrinhas que nos ajudam a identificar quando o probleminha é de adição, que é nossas continhas de mais, e quando o probleminha é de subtração, que é as nossas continhas de menos, tá certo? Essas são as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero vocês na próxima aula. Até!